Olá pessoal, como você está hoje? Hoje é mais um dia que nós venhamos buscar a face do Senhor e aprender com Deus a como se comportar nessa vida. Quando nós somos criança, nós não sabemos de nada e Deus e os nossos pais, os nossos criadores, eles nos ajudam a caminhar. E mesmo assim, quando nós venhamos ficar adulto, Deus, sendo o nosso Pai, Ele continua nos guiando. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja, mas o ser humano, ainda muitos seres humanos ainda não conseguem enxergar que o mal, ele existe. A palavra de Deus diz que Jesus falou assim: eu vi Satanás descer do céu. É interessante que o mal, ele não dorme, meu amigo e minha amiga. O mal, ele está sempre tentando destruir o bem. E principalmente os servos de Deus. Nós sabemos que às vezes o mal, ele não vem em forma, muitas das vezes, negativa. Ele às vezes vem com uma figura bonita, uma voz suave, um paladar agradável. Não é verdade? E o apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele vai até os Tessalônicos, os Tessalonicenses, e por volta do ano 50, Paulo, ele fala algo muito importante aos Tessalônicos. Pelo ano 51, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Tessalônicos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: vede que ninguém de a outro mal por mal ou a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, ele foi direto para as sinagogas pregar o evangelho de Cristo e ganhou poucas pessoas na sinagoga. Então o apóstolo Paulo foi para os gentios e começou a instruí-los na palavra de Deus. E aqui no capítulo 5 ele diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas seguir sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. No versículo 21, o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 5: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Hoje, o mal, ele está causando coisas terríveis nas pessoas e nós temos que procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Uma das coisas que está sofrendo muito hoje em dia são as nossas crianças. Infelizmente, a pedofilia é algo que tem acontecido muito nos lares. Você que é mãe, você que é pai, deve estar sempre vigilante a essas coisas. Antigamente,
a mãe ficava em casa para cuidar dos seus filhos. Hoje a mãe, ela sai para trabalhar e deixa seus filhos, às vezes com o tio, com a tia, com o avô, com a avó. E muitas das vezes as crianças são maltratadas e violentadas. Isso é o mal que o inimigo coloca no coração das pessoas. As pessoas não estão tendo mais controle da sua vida e aí fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que no Velho Testamento, muitas das vezes, Deus mandava exterminar uma nação inteira, porque ele sabia que o mal estava naquela nação. E por mais que fosse tratada, o mal não saía da vida das pessoas. Morria um, entrava outro. Hoje, nós devemos estar vigilante à prática do bem, pedindo força a Deus para que a gente não venha deixar que o mal domine em qualquer situação. Aqui no 21 ele diz: examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda aparência. Ele não está dizendo do mal, ele está dizendo da aparência, não precisa nem chegar no mal. E nós temos que, cada um de nós, vigiarmos por nós mesmos, para que nós possamos ter uma vida sadia. O casal deve sempre um respeitar o outro, para que o mal não venha entrar. Se você escolheu casar, é necessário que você domine-se a si próprio, o homem respeitando a mulher e a mulher respeitando o homem, para que o mal não venha sobressair sobre a vida da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, todo ser humano ainda não conseguiu se adaptar ao bem, porque a nossa natureza é pecaminosa. A palavra de Deus diz que no jardim do Éden, quando Deus vinha na virada da tarde para ver Adão e Eva se esconderam, ficaram com medo, arrumaram folhas e se cobriram. Por quê? Porque eles agora conheciam o bem e o mal. Deus já sabia. Mas quando eles abriram os olhos deles, eles conheceram tanto o bem quanto o mal. E o mal, irmãos, um dos grandes males é a morte. Não era para existir a morte. A morte entrou por causa do mal, por causa do pecado. Então, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, vem dizendo aos Tessalonicenses que deveriam examinar tudo, tomar cuidado com tudo que vem fazendo, com palavras, com olhares. É fácil, meu irmão? Não é fácil. Porque essa terra aqui, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Como eu falei, que as crianças devem ser vigiadas, protegidas. O mal deve ser tirado da terra. Mas também não existe só esse mal, existe o mal também, que é aquele que as pessoas muitas das vezes defamam o outro, fala mal das outras pessoas, e as pessoas acabam com tudo, sofrendo com isso. E o apóstolo Paulo diz, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano está vivendo de uma forma que ele acha que Cristo não vai voltar. Mas o apóstolo vem advertindo já aos Tessalonicenses que eles deveriam ser irrepreensíveis com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Pedro, o apóstolo Pedro, ele vem dizendo algo interessante, fortíssimo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, ele diz assim: deixando, pois, todo o mal, toda a malícia e todo engano e fingimentos,
invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, nós devemos ser como Jesus falou, ser como criança, que nós possamos deixar todo o engano, todo o infringimento, toda inveja, todas as murmurações, e temos um coração que é afetuoso pela prática do bem. Meu pai dizia que o homem, quando faz o bem, é 50% para ser feliz. Então, que nós possamos fugir da aparência do mal, que nós possamos fugir do mal. As pessoas hoje, só em olhar para outra, muitas das vezes já está com a sua mente má, já olha a pessoa com um olhar errado. Mas Deus é que conhece o coração do homem. E assim como o apóstolo Paulo pregou, evangelizou, exortou, assim também nós devemos fazer todas essas coisas pela prática do bem. O mal, ele já foi entregue na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele quer que eu e você entregue a vida a ele, para que nós possamos ser uma nova criatura, porque nós só podemos esquecer a prática do mal quando nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus diz, lá em João, no capítulo 10, 14, diz assim, João 10, 10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No versículo 14, Jesus disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus vem dizendo, eu sou o bom pastor. E ele conhece cada ovelha. A palavra de Deus diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, meus irmãos, seja uma pessoa do bem. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O apóstolo Paulo disse, sejai os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, que nós possamos fazer a prática do bem, praticar o bem, fazer o bem, ser uma pessoa de bem, em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que nós somos tentados a sempre fazer o mal quando alguém nos dá uma freada no trânsito, quando alguém nos calunia e fala mal da gente por trás, quando as pessoas na empresa, no trabalho, não vão com a nossa cara e querem ver a nossa derrota. Mesmo assim, a gente tem que praticar o bem. Porque você sabe, né? Existe um selo sobre a minha vida e a sua vida que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo final. Que nós possamos andar de acordo com a vontade do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a praticar o bem. Hoje, eu quero dizer para você, seja uma pessoa de bem. Mesmo que isso, a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Então, mesmo que isso venha ter esforço da sua vida, venha praticar o bem. Não para ser melhor do que ninguém, mas que essa prática do bem venha exterminar o mal da terra. A Bíblia diz em Apocalipse que vai haver duas multidões e que nós possamos estar na multidão dos salvos, para que nós possamos ver o nosso Senhor e Salvador face a face. Que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida neste momento. E se você está andando no caminho errado, no caminho do mal, que você venha se arrepender neste dia. E às vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, você não faz mal, às vezes para os outros, mas faz para você mesmo, desculpe. Mas é através do cigarro, através da bebida alcoólica, que você venha
não fazer mal para você mesmo, uma má alimentação, uma alimentação regrada com muita gordura, muita fritura, muita besteira, mas que nós possamos também olhar para dentro de nós e fazermos o bem para nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, ele morreu aproximadamente no ano 64. E o apóstolo Paulo, ele foi decapitado a mandado, de Nero. Mas o apóstolo Paulo, se nós voltarmos rapidamente à vida do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor. Ele sabia muito bem o que era fazer o mal. Mas ele, quando teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele só fez o bem, o apóstolo Paulo. E em 64, ele, antes de morrer, ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele estava dizendo: eu nunca mais fiz o mal, eu procurei fazer o bem. Então, meu irmão e minha irmã, não deixe que o mal domine você. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar. E eu te abençoo neste dia. Um simples homem, mas eu te abençoo neste dia. Que você possa ter muita paz na sua vida e muita luz. No nome de Jesus. Fique com Deus e tudo de bom.